Bem-vindos, bem-vindas todas a esse espaço Sky Mind, educando a mente, abrindo o coração. Sou Shirayan e estou aqui para abrir uma nova jornada de autoconhecimento junto a vocês, que nos vai aproximar, creio que de muitas dos antídotos das nossas necessidades que chegam às nossas consultas, que chegam aos nossos retiros, que são esses pedidos pela paz. Esses pedidos por uma intimidade maior com a nossa mente, de uma clareza maior pela vida, de como não deixar os pensamentos nos engolirem, como não deixar a ansiedade ser algo que roube a nossa felicidade, como não deixar as nossas inseguranças internas deteriorarem as nossas relações e como não deixar as preocupações do dia a dia interferirem na qualidade da nossa vida de uma maneira mais profunda. Então, bem-vindos e bem-vindas a Sky Mind. Obrigado pela presença de todos e todas entrando aqui. E hoje eu gostaria de começar esse novo encontro falando sobre a fome de paz. Eu quero saber que tão grande é a sua fome de paz. Se você de verdade tem fome de experimentar a vida com uma qualidade interna superior à que você tem até agora. Sem autocrítica, sem se culpar, sem se comparar, sem achar que você é inferior ou superior. Mas só essa pergunta interna, esse contato com o seu coração e se perguntar: eu gostaria de ter uma qualidade no meu mundo interno superior à que eu tenho agora? Eu gostaria de ter uma intimidade maior com o meu processo de pensar, que seja mais congruente com o que eu espero que a vida me ofereça. Eu gostaria de lidar melhor com o meu passado, com as minhas lembranças e lidar melhor com a minha visualização do meu futuro, enraizada nessa presença, me sentindo essa estrutura firme e sólida que é esse momento presente. Então fica aqui essa minha pergunta, põe aqui no chat para nós. De 1 a 10, qual é a sua fome de paz? De 1 a 10, qual é a sua fome de paz? E eu gosto de perguntar isso porque se às vezes nós temos uma fome de paz número 1 ou número 2, nós não vamos ter a motivação necessária para colocar mais energia nas nossas práticas de autoconhecimento, nas mudanças comportamentais que nós gostaríamos de ter. Se nós temos uma fome 2 ou 3, nós não vamos sentir assim como o que eu vou fazer hoje para eu não contribuir com a ansiedade da minha sociedade, para eu não contribuir com a ansiedade da minha empresa, com a ansiedade da minha família, com a ansiedade dos meus amigos e das minhas amigas, com a minha própria ansiedade. O que eu vou fazer de diferente para eu contribuir com a solução, com a paz interna, com o equilíbrio, com saber, como diz a Tsutrinha Leone, acalmar os ventos internos. Então, estou vendo vocês colocando os seus 10 aqui, que bom, bem-vindo pessoal do 10. E quando nós queremos ter, quando temos essa fome número 10 de vontade de paz, de fome de paz na nossa vida, essa fome vai se traduzir nas ações congruentes com essa fome que nós estamos trazendo, que nós estamos nos dizendo que nós temos. As nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão estar alinhados e congruentes. E para isso quero deixar a nossa prática de hoje. Em cada encontro eu gostaria de deixar uma reflexão, uma pergunta e uma prática para nós irmos sentindo esse conteúdo na nossa vida, tomando forma no nosso cotidiano. E hoje eu gostaria de começar por esse carro-chefe que é tão importante, que se chama a mente. No budismo, não existe uma palavra separada para a mente e o coração. No budismo, a mente e o coração é uma coisa só. Quando nós falamos a mente, estamos falando do coração também. E eu sinto que isso é muito real, porque não há como nós trabalharmos com a mente sem trabalhar com o coração. Nós pensamos, sentimos, não há uma separação. Então, quando eu falo em trabalhar a mente, quando eu falo em vamos começar com o carro-chefe que é a mente,
Eu estou falando dessa mente que está conectada com esse coração, que está enraizada nesse corpo, que está carregando toda essa experiência chamada vida no nosso caminhar. Então, vamos começar com essa nossa amiga chamada mente. A primeira pergunta que eu tenho, que eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat, é se você considera sua mente a sua amiga, sua inimiga, ou estamos negociando? Coloca aqui para mim, a sua mente é sua amiga, é sua inimiga, ou estamos negociando? E essa primeira pergunta é importante, porque eu preciso saber reconhecer com humildade, com compaixão e com inocência, se no caminhar do meu dia a dia a minha mente está sendo a minha amiga, a minha relação com a minha mente está sendo uma relação amigável, está sendo uma relação de guerra, de luta, de combate frontal, ou nós estamos negociando, né, Aline? Negocio sempre com ela, porém ela mais me sabota do que qualquer outra coisa. Vamos lá, vamos cuidar dessas sabotagens que todos nós sentimos em algum momento. Estamos negociando. O pessoal está negociando, muito bem. Então, esse primeiro approach em relação à nossa mente. Eu trabalho com a mente há mais de 20 anos e isso não me faz superior em você em nada. Isso só me faz um pouco mais experiente nas ferramentas que eu vou usando comigo, com os meus clientes e meus participantes e no resultado que eu sinto e que as pessoas que trabalham comigo me relatam nas suas práticas. Quando nós estamos nos relacionando com a nossa mente, se nós a temos como inimiga, é muito pesado no nosso dia a dia. Então, a primeira passo que eu gostaria de trazermos aqui nesse encontro mais amigável com a nossa mente será a palavra pausa. Como assim a palavra pausa, Shirayan? O nosso diálogo interno, ele começa a cada vez ser mais automático e nós seguirmos e acreditarmos e obedecermos esse diálogo interno de uma maneira cada vez mais automática. E não sentimos esse espaço, essa pausa que está entre o que eu escuto e a minha decisão de obedecer esse pensamento que me visita. O que é essa pausa? Essa pausa é para eu escutar esse pensamento que me visita e identificar se ele me representa. E identificar se esse pensamento traduz alguma verdade ou só uma ilusão da minha mente. Se é algo criado, fabricado dos meus medos, das minhas programações. E para isso eu preciso dessa pausa no meu processo de pensar. É como se a minha amiga viesse me visitar com um pensamento e eu olhasse para ela e escutasse o que ela estivesse me falando. Eu estivesse atenta ao diálogo que ela está me trazendo. Se eu não tenho essa pausa, é como se uma amiga chegasse para falar comigo e quando ela está me falando alguma coisa, eu não estou escutando. Eu estou só esperando o meu momento para responder para ela. Ela está falando e eu estou, sim, mas, não, sim. Então, essa atitude de não escuta frente a alguém que nós amamos ou alguém inclusive desconhecido, também nós temos a mesma atitude com a nossa mente. Então, essa pausa, eu acho que uma das primeiras vezes que eu escutei essa pausa, falar sobre essa pausa, eu estava na Índia. Nós estávamos numa expedição com Condor Blanco, guiada por Surjama Solar e Sol, e nós estávamos tomando um seminário com Sua Santidade o Dalai Lama. E ele estava lendo um texto do século VIII de Shantideva, nesse seminário, com milhares de pessoas lá dentro, que é esse guia de iluminação, esse texto do século VIII de Shantideva, Bodhikaravatara, tive que escrever aqui, Bodhikaravatara. E um pedaço desse texto eu lembro que me fez um boom na minha mente e no meu coração quando nós estávamos na Índia. E era um pedaço do texto, é um texto super longo, mas era um pedaço, o Dalai Lama ele ia lendo esse texto e as pessoas os tradutores nas diferentes línguas que estavam sendo traduzidas iam traduzindo e nós íamos anotando os insights na nossa apostila onde nós tínhamos o texto impresso. E um pedaço desse texto falava assim: se você se perceber, com outras palavras, tá gente? Eu vou traduzir aqui o que ficou para mim.
Se você se perceber em um espaço de querer atacar o outro, pare como um tronco de uma árvore. Se você fica imóvel como um tronco de uma árvore. Se você se perceber querendo mentir, agredir o outro, fique imóvel como um tronco de uma árvore. Se você se perceber querendo entrar em autoataque, em autoagressão, fique imóvel como o tronco de uma árvore. Se você se perceber recobrando ressentimentos do passado, isso eu já estou aumentando no texto, tá? Mas era esse a linha de pensamento que o texto trazia. Se você for perder o respeito com o que é sagrado para você, fique imóvel como o tronco de uma árvore. Se você for acusar o outro de coisas que você não sabe, fique imóvel como um tronco de uma árvore. Observe os seus pensamentos. Espere essa onda, esse vento forte passar. Volte às raízes da presença e desde aí atue. E eu acho que nesse momento, frente ao Dalai Lama, na Índia, em Dharamsala, nas saias do Himalaia, foi uma das primeiras vezes que a minha consciência entendeu, sentiu, experimentou que há uma pausa entre o que a mente está mandando nós fazermos e a nossa decisão de aceitar aquele comando e ir adiante. E nos criticarmos, e nos julgarmos, e nos tratarmos mal, e não nos reconhecermos. As pessoas chegam em consulta comigo se tratando tão mal. E eu sempre falo para elas, não trate mal assim a minha cliente. Não trate mal assim a minha cliente. E trago o nome da pessoa e falo, não, na minha presença tu não vai tratar a minha cliente dessa maneira. Nada justifica essa autoagressão. E de onde está oriunda essa autoagressão? Ela está oriunda em nós não termos intimidade, não sermos amigas da nossa mente. E a amizade também é por limite. E a amizade também é por direcionamento onde essa conversa está indo. E essa amizade começa com uma profunda amizade comigo. Uma profunda amizade comigo. Por isso a primeira pergunta que fizemos hoje, quando nós abrimos esse encontro do Sky Mind, foi: qual é a fome que você tem por paz? Porque a segunda pergunta é: o que eu farei em nome dessa fome? E o pedido que eu trago aqui em nome da fome que você tem por paz é: seja a sua melhor amiga. E o primeiro passo para você ser sua melhor amiga, sendo a melhor amiga da sua mente, começando a estabelecer uma relação de amizade e de intimidade com esse diálogo interno que acontece aqui, entrar nos processos de pausa. Pausa. Pausa para escutar o que você está pensando. Pausa para sentir quais são os teus princípios e valores frente a essa situação. Pausa para dar uma caminhada, 2 voltas em volta da quadra, caminhando na sua caminhada consciente, antes de tomar a decisão do que você vai falar quando está a ponto de explodir. Pausa quando você reconhece que se está agredindo, se xingando nomes mentalmente, invalidando as suas conquistas, invalidando a tua vitória, entrando em síndrome de impostor, recobrando coisas do passado, te comparando com quem você era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, entrando em cenários ilusórios da mente, dizendo: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, acreditando nessas mentiras que nós nos contamos. Pausa. Pausa frente às mentiras que nos contamos. Pausa. Pausa antes de acreditar no que a mente nos diz de uma maneira tão mecânica, tão automática, tão programada. Então, nesse nosso primeiro encontro de hoje, nessa primeira gota de consciência, eu quero que seu coração se abra, a sua mente se abra como um paraquedas, como um sorriso de bebê ao nascer, como os olhos dos seres humanos quando abrem e veem a vida por primeira vez, como uma águia que voa alto pelas montanhas, que você se abra a essa pausa, a esse se enraizar na presença, a essa intimidade, esse primeiro passo de intimidade com a sua mente e o seu coração, que é você estar em silêncio dentro de você, escutando os pensamentos passarem. Eu te convido a essa pausa, a esse momento de escuta. E nesse momento, escuta os teus pensamentos passarem.
como se você estivesse sentada em uma estação de trem, vendo os vagões passarem em frente a você. Se você os permitir passar para que eles continuem a sua jornada. E de repente, um vagão para e você olha para ele e pausa. O que tem nesse vagão me representa? O que tem nesse vagão está de acordo às minhas verdades mais profundas? O que tem nesse vagão está de acordo ao que eu acredito que é certo para mim? Pausa. Pausa é sair do programado, do automático, do impulsivo. E te deixo com essa respiração, te deixo com essa presença, te deixo com essa pausa, com essa reflexão, para que você possa escutar esse vídeo várias vezes e entrar nos teus caminhos de pausa. E daqui até o próximo momento Sky Mind, que vamos ter em 2 dias mais, eu te convido que pratique os momentos de pausa entre os pensamentos. Ontem estava escutando uma aula tão bonita do Eckhart Tolle, de um grupo que ele deu há mais de 15 anos atrás, num CD de um curso que eu comprei dele há mais de 12 anos atrás. E no começo do curso ele dizia assim: você não veio aqui para escutar as palavras que eu te trouxe. Não ponha atenção nas palavras que eu estou te dizendo. Põe atenção no silêncio entre elas. Põe atenção nas pausas. Põe atenção nas pausas. Até a nossa próxima pausa. Sky Mind. Educa sua mente, abra seu coração.